Olá, boa tarde, meu povo amado. Estamos nós aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, ouvir um cântico aí e termos um momento de oração na presença do nosso Deus. Espero que vocês estejam atentos e que aproveitem bem esse momento que nós temos aí toda semana para meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um assunto e para falar desse assunto eu quero ler alguns textos bíblicos, bem rapidamente aqui, 3 textos bíblicos que falam do mesmo problema. Preste bem atenção. O primeiro deles é Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. E ele vai dizer o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. O Evangelho de João também fala sobre o assunto. João 8,44 diz o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o terceiro texto está lá em Provérbios de Salomão, capítulo 19, versículo 5, diz o seguinte: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. A palavra que vem em todos esses textos, e o assunto que eu quero tratar com vocês nessa tarde é justamente a questão da mentira. Nosso mundo hoje tem vivido uma verdadeira catástrofe que muitos ainda não perceberam. É a questão da mentira. Hoje, com um nome mais sofisticado um pouquinho, se fala muito de fake news, que é falsa notícia, mas ela continua sendo o mesmo terrível e velho pecado da mentira. A mentira tem feito muitos estragos, amados. Talvez ela tenha matado mais do que a pandemia, que a gente está tão preocupado, mais do que muitas guerras. A mentira mata todos os dias. São vidas, são famílias, são relacionamentos destruídos por esse mal terrível que tem sido mais evidente ainda em nossos dias. A situação é tão terrível, amados, que muitas vezes nós já não sabemos mais em que acreditar. Tudo pode ser mentira. Então, nós estamos vivendo no nosso mundo essa terrível catástrofe, o caos da mentira. Os textos bíblicos que nós lemos, amados, falam da mentira e do desejo de Deus para que nos afastemos deste mal. A mentira é filha do diabo, diz João. Muitos têm medo do diabo, mas praticam a mentira que provém dele. Pela palavra de Deus, amados, nós sabemos que todo mal, inclusive a mentira, um dia terá o seu fim. E como diz o ditado popular, a mentira tem perna curta. Isso que nós vimos bastante. E eu quero contar uma historinha para vocês aqui, que segundo alguns é uma história verídica, que se deu aí com os alunos do curso de engenharia de uma universidade de Minas Gerais. 4 amigos viajaram no final de semana e como a bagunça estava muito boa, eles resolveram esticar o final de semana até na segunda-feira. Porém, eles se esqueceram que nessa segunda-feira eles tinham uma prova e essa prova era muito importante. Na viagem de volta, eles tramaram então, contaram uma mentira para o professor. Chegando lá na sala de aula, na segunda-feira, já bem tarde, eles disseram ao professor:
Fomos viajar esse final de semana, professor, e na volta furou um pneu. E só aí é que nós fomos ver que o carro não tinha chave de roda. E a gente estava num lugar meio deserto e só conseguimos ajuda hoje de manhã. E por isso a gente se atrasou e perdeu a prova, professor. Será que o senhor poderia então nos dar uma outra prova? E o professor, muito compreensivo, disse: sem problema, meninos, vamos fazer isso agora mesmo. E aí eles se assustaram: agora? Ele falou: vai ser rapidinho, vai ser tranquilo, é só 2 questões que eu quero fazer para vocês, e eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade nenhuma para responder essas questões. E aí os alunos, sem ter muita opção agora, eles concordaram. O professor então preparou a provinha e colocou cada aluno numa sala diferente, para que eles não tivessem chance de se comunicar entre eles. E a prova era assim: 2 questões. A primeira, eu quero que vocês escrevam sobre a equação de Navier-Stokes. Essa questão vale meio ponto. Segunda questão: qual pneu furou? Essa questão vale 9,5 na prova. Vocês imaginam quanto eles tiraram na prova? Amados, o último texto lido é Provérbios 19:5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Muitas vezes aqui nesse mundo, amados, a mentira não vai ser punida. Muitas vezes não é. Mas a verdade é que Deus é o dono da verdade e que nenhum mentiroso vai ficar impune. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, fala de uma terrível punição daqueles que vivem e praticam a mentira. Apocalipse 21:8 diz o seguinte: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os mentirosos estão aí na lista de todos aqueles que irão, segundo Deus e segundo a sua palavra, para o inferno e para a morte eterna. Amados, eu não sei qual é o seu envolvimento com a mentira. Eu gostaria que vocês pensassem nisso nessa tarde. Qual é o seu envolvimento com a mentira? Como isso tem feito parte da sua vida? A mentira também é pecado, amados, e é vício. E quando nós começamos a praticá-la, cada dia mais ela vai envolvendo a nossa vida. E uma mentira chama outra mentira. E nós vamos nos envolvendo com esse mundo que jaz no maligno. A mentira é filha do diabo. E eu quero alertar vocês para o que a Bíblia diz sobre a mentira e sobre a sua prática. Se você tem o hábito de mentir, arrependa-se, peça perdão, porque ainda há tempo, e exercite em sua vida a verdade, porque essa procede de Deus. Amados, que o nosso Deus nos dê a consciência de vivermos e praticarmos a verdade em nossas vidas. Porque essa é a vontade do nosso Deus para as nossas vidas. E seremos com certeza bênção nesse mundo se praticarmos a verdade e não a mentira. Faremos das pessoas melhores se praticarmos a verdade e não a mentira. Seremos bênção para a vida das pessoas construindo caráter, construindo família e construindo relacionamentos. Mas isso tem que ser baseado na verdade. Porque a mentira, assim como o diabo, só destrói.
Pense nisso, pense no mundo que nós estamos vivendo, pense em tudo isso que está acontecendo. Volte-se para o Senhor e pratique aquilo que é a vontade dEle. E Ele quer que a verdade prevaleça em sua vida e que não haja mais mentiras. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir um cântico aí, né? E vamos estar depois falando com Deus através da oração. Deus abençoe. Eu volto para orar. A verdade. Todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira, porque não suportam a verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muitos estão brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele a quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade quando orar e ao usar os meus dons. Pra chegar até a mim tem que entrar no caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. A verdade. A verdade é que Deus ama a verdade e a sinceridade agrada o seu coração. A verdade é que a mentira é só a brecha pro diabo fazer festa e causar destruição. A verdade é que Deus está irado com quem é aliado da mentira e a defende. É feio ver um ímpio mentiroso, mas o pior é que também tem mentiroso com nome de crente. Não tem mentira santa e nem mentirinha do bem. Mentira é mentira e nunca vai abençoar ninguém. Ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar
Vamos orar? Senhor, nosso Deus, estamos na Tua presença, Senhor, Te buscando, ó Deus, neste momento, quando ouvimos falar da Tua palavra, ó Deus, e do Teu desejo, Pai, que na nossa vida nós pratiquemos a verdade, Pai. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que não é verdade, ó Pai. Tira de nós a mentira, Senhor. Tira de nós o desejo de nos esquivarmos, ó Deus, muitas vezes de alguma situação incômoda, Pai, mentindo, ó Deus. Pai, que isso não seja verdade, que isso não seja prática nas nossas vidas. Pai, santifica e purifica as nossas vidas, tirando de nós, Senhor, esse terrível mal que assola o nosso século, que é a mentira, Pai. Que nós também tenhamos cuidado para não divulgar mentiras feitas e fabricadas por outras pessoas, ó Pai. Nos ajuda nisso, Pai, que sejamos verdadeiros e sinceros diante dos Teus olhos, ó Pai. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão nas clínicas aí, ó Pai, do cantinho do bem-estar. Deus, derrama as Tuas bênçãos sobre essas vidas, dá-lhes a consciência, Pai, de viver na Tua presença, Pai, porque não há nada melhor nesse mundo, Senhor. E também isso nos garante vida eterna, ó Pai, não nos garante que sejamos condenados, ó Pai, à morte eterna, Pai. Nos ajuda nisso, Pai. Abençoa cada vida, Senhor, nas suas dificuldades, ó Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, Pai. Cura, derrama, Senhor, a Tua bênção sobre essas vidas, ó Pai, para que eles possam Te conhecer verdadeiramente. Dá uma experiência, Senhor, com o Deus verdadeiro, o Deus da verdade, e não com aquele que é o pai da mentira, Deus. Sê conosco, Pai. Nos abençoa, abençoa aqueles que também são os profissionais que trabalham nessas clínicas, ó Deus. Continuamos intercedendo pela vida deles, ó Deus, porque tem uma função importante de cuidar das vidas que estão aí, Pai. Dá-lhes capacidade e amor, ó Pai, o amor de Cristo Jesus aos seus corações, Pai. Pedimos também pela Adriana, pela Érica, ó Deus, e as suas famílias, ó Pai, para que elas continuem sendo bênção nas Tuas mãos, ó Deus. Abençoa essas vidas, ó Pai, e que também possam, Senhor, cumprir e fazer a Tua vontade, Pai, porque só a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, nós pedimos essa bênção e agradecemos as bênçãos recebidas, ó Deus, e oramos assim no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, queridos. Deus abençoe, viu? Uma boa semana para vocês. Se o nosso Deus permitir, próxima semana estamos de volta. Grande abraço a todos. Deus os abençoe. Amém.